Oi, garotos. Na conversa de hoje, a gente traz o Miguel, que tem uma jornada pessoal de vida, uma história muito inspiradora. O Miguel é uma voz ativa na área de questões de gênero e ele tem um Instagram maravilhoso onde ele compartilha abertamente a sua experiência como homem trans. Ele oferece uma perspectiva completamente única sobre os desafios e as conquistas que ele teve até hoje na sua jornada. Eu espero que vocês gostem da conversa porque foi maravilhosa. Eu aprendi tanto e eu me emocionei tanto. Espero que vocês gostem tanto quanto eu gostei. Comentem quando chegarem no fim. É muito importante o comentário. E também sigam o Miguel nas redes sociais. Eu me emocionei já de novo. Um beijo e aproveitem. Tchau. Oi, Miguel. Nossa. Boa tarde. Muito obrigada por estar participando do Pensando sobre o Pensamento, já que eu penso demais. Às vezes eu até me embrulho na hora de falar o nome, porque é um nome bem complicado, porém é o que a minha cabeça faz. Pensa muito e acaba falando embrulhado. Obrigada. É um prazer estar aqui, viu? Obrigado pelo convite. Estou ansioso para fazer essa participação. Eu também estou muito ansiosa Vai ser para a muito nossa legal. conversa, porque, bom, você tem uma história de vida e uma jornada muito inspiradora, que eu sigo bastante nas redes sociais, no Instagram. O Miguel é uma voz ativa na área de questões de gênero, e ele também tem um Instagram maravilhoso, onde ele compartilha abertamente a experiência como homem trans, oferecendo perspectiva única. E eu estou muito feliz de ter você aqui, porque eu acho que a conversa vai ser muito inspiradora, tão inspiradora quanto você mostra nas redes sociais. Muito obrigado, Duda. Eu também estou bem ansioso para conversar com você. Essa perspectiva aí da saúde mental é, para mim, o tema mais principal, a parte mais importante da minha trajetória inteira. Então, para mim, vai ser super. Eu espero que ajude bastante as pessoas que estão assistindo, né? Que agregue aí informações interessantes e boas para a galera que está assistindo e de repente está passando por isso, ou sabe de alguém que esteja passando por isso. E é isso, vamos bater esse papo, que ele é muito importante e às vezes ninguém tá afim de falar sobre. Com certeza, mas é um dos principais motivos de eu ter aberto o podcast para a gente conseguir conversar sobre assuntos que são difíceis, que a gente precisa tocar na Difíceis. ferida e que a gente Uhum. precisa conseguir expor. Não estou falando expor de uma forma pública, que é ótimo se você conseguir expor de uma forma pública, mas expor para sua rede de apoio, para os seus amigos, para sua família, de você conseguir fazer esse movimento de conseguir falar sobre o que você está sentindo, o que você está pensando. E esse é Uhum. um dos. Eu acho assim, maravilhoso o seu Instagram, porque você fala de uma forma super natural, uma forma super positiva. Você fala sobre a sua experiência de vida de uma forma realmente que inspira as pessoas a repensar o que eu estou fazendo, como que eu estou vivendo a minha vida e a forma como eu estou olhando para os outros e para mim mesmo. Como que você Uhum. começou, aliás, quando você teve a ideia de começar a realmente expor mais os seus pensamentos, os seus sentimentos nas redes sociais? Foi uma coisa que foi mais natural para você? Ou você pensou assim, eu quero começar a fazer isso por um propósito? Então, assim, Duda, não sei se você sabe, mas o início da minha transição, né, assim, eu me enxergo como homem desde muito cedo. Eu só não sabia que havia um nome, que havia um caminho, que havia uma forma de eu me reconhecer, né, de eu me entender e de eu poder ser quem eu era, né, quem eu sou no caso. Só que assim, eu não tinha nenhuma referência boa. Eu não via homens trans na TV, e quando via era uma coisa sempre no formato rechaçado, sempre debochado, ou risível ou vilanizado. Nunca era uma coisa positiva, nunca era uma perspectiva assim, só um cara trans que trabalha, estuda, tem filhos, tem uma família e é feliz, saca? E é bem sucedido no trabalho, uma perspectiva assim. Nunca tinha tido. Até que aos 24 anos eu conheci o Luca Scarpelli, que é um cara que eu tenho tremenda admiração, respeito muito ele, nós somos amigos. Conheci ele, quando eu conheci ele, eu nem sabia que ele era um cara trans. No meio do rolê, a minha amiga me falou, então, ele é um cara trans. Meu, a hora que eu descobri essa informação, taca a pergunta. Eu falei, pelo amor de Deus, eu falei, olha, desculpa, eu tô desesperado, mas eu precisava muito conversar com você sobre esse tema, porque na época eu tava num lugar muito ruim, mentalmente falando, inclusive, achava que eu ia ter que viver a minha vida inteira bem infeliz, não podendo ser, né, não poder expondo, não poder realmente viver a minha verdade, até eu conhecer ele. Então, eu perguntei tudo pra ele, Duda, tudo da vida dele, perguntei da família dele, perguntei do trabalho dele, perguntei do cachorro dele, eu perguntei tudo, porque eu falei, cara, a cada frase que ele ia falando, ele teve um passado, um background muito parecido com o meu. É um cara que tem uma família tranquila, ele estudou, fez escola, fez faculdade, viajou, fez intercâmbio, era um cara tranquilo, sabe? Era um cara que gostava de esporte, era um cara que gostava da vida. Pra mim, no meu conceito, era um cara bem sucedido e era trans.
Então, a hora que eu conheci ele, eu falei, me reconheci nisso aí. Cada frase que ele fala, sou eu. Então, pra mim, esse foi o maior start. Eu falei, se eu fizer isso por alguém, eu vou me sentir muito foda. Uma pessoa que seja. Não precisava uma pessoa, porque pra mim, ele transformou minha vida. E significou o mundo pra mim. Então, eu comecei com esse propósito. Eu falei, olha, eu vou dividir a minha experiência aqui na internet, porque eu acho que não tem pessoas que falam sobre isso de uma perspectiva positiva e natural sobre essa trajetória. Não porque seria fácil, mas sim porque é natural. O problema é que as pessoas ainda não estavam muito adaptadas naquela época. Então, e era meio mato, assim. Eu conhecia pouquíssimas pessoas. Então, Aham. foi nesse lugar que eu mirei. Queria trazer essa perspectiva da minha vida durante minha trajetória e como tinha sido e como aquilo estava, na verdade, só me trazendo coisas boas, para que talvez alguém se sentisse inspirado, alguém tirasse alguma dúvida, alguém sentisse que aquilo estava ajudando, né, no seu caminho, ou até conhecesse outra pessoa que pudesse estar precisando de guia ou de informação, até pra gente, até porque também eu estava começando, eu meio que aprendi muito na internet também, muitas pessoas me ajudaram. Mas era um canal aberto ali de exposição mesmo. Era dar minha cara a tapa para ver se isso ia ajudar alguma outra pessoa nesse caminho. E você mencionou que você conheceu ele quando você tinha 24 anos, você ainda não tinha feito essa transição. Não. Eu Quantos anos você tem comecei agora? a transição Se você não se importa de 30. perguntar, 30. Então Não, fazem tem 6 30. anos. Exatamente. Vai fazer 7 agora, né? Que eu vou fazer 31, na verdade, em agosto. Na verdade, daqui 2 dias. Que ótimo, eu não vou falar parabéns agora, porque dizem que falar parabéns antes do tempo não dá sorte, mas eu vou te dar Dá parabéns em azar, 2 né? É. dias. Exato. Nossa, então você Tá bom. encontrou alguém que você se identificasse, que você realmente visse, eu tenho uma chance de poder ser quem eu sou, da minha vida dar uma reviravolta e eu não ter que me conformar em estar nesse lugar que eu estou hoje, por medo, por falta de informação, por uma insegurança, pelo que os outros vão pensar de mim. É. E quanto tempo demorou de você ter esse start, de você realmente decidir, eu vou procurar ajuda para eu conseguir começar essa transição? Você já fazia terapia antes? Você fez terapia depois? Duda, olha que bizarro. Quando eu era mais novo, eu tinha uma relação muito ruim com a terapia. Ah, Por quê? Quando eu era mais novo, eu abri isso para minha mãe algumas vezes e eu sentia que aquilo era uma forma de rejeição. Hoje eu vejo diferente, mas na época eu falava para ela, falava, mãe, eu gosto de menina e eu acho que eu sou um menino. Ela falava, não, é uma fase, vai passar. E aí, essa foi a primeira parte da rejeição, mas a segunda foi, vamos para uma terapia. hum. Aí pra mim aquilo foi horrível. Eu falei, eu não vou pra uma terapia. Eu não consigo. Se minha mãe não quer falar comigo disso, imagina eu falar com uma pessoa desconhecida. Eu não entendia o propósito da terapia. Pra mim, naquela época era uma coisa muito vinculada a Você ter que mudar. como Você que é? estava indo para a terapia para ter que. Uma Não. correção. Correção, é. Entendi. Entendeu? Era tipo assim, era aquela cura gay, né? Era muito, Sim. pra mim era muito nesse lugar. Eu falei, pô, ela vai me rechaçar, entendeu? Ela não vai me abrir, me acolher. Minha mãe nunca tinha explicado também o objetivo de uma terapeuta. Aham. Ou se ela tivesse explicado, era uma coisa que tinha entrado por aqui, saído por aqui, porque só batia muito forte na minha cabeça. Minha mãe me rejeitou, né? Então, Entendi. pra mim, eu tinha uma péssima relação. Só que no momento que eu fiz essa descoberta ali, do reconhecimento, né, com o Luca, eu falei, não, eu preciso de ajuda. Eu não vou conseguir fazer isso sozinho. Eu preciso entender minha identidade, eu preciso reconhecer essa pessoa que eu sempre fui, o que que vai, o que que fica, né? Tudo que eu aprendi da minha vida, o que que de fato era meu, o que que eu fui obrigado a aprender. Então, eu precisava de ajuda. Então, no momento que eu entendi, não deu uma semana depois, eu já estava atrás de terapia. Eu fiz terapia antes da transição hormonal mesmo, durante uns 6 meses. Aham. Eu mudei minha primeira terapeuta para uma outra terapeuta que é, era especialista em transição de gênero, identidade de gênero. E aí, depois dela, eu fiquei acho que um mês no máximo, um mês e meio, assim. Eu fiquei 4 meses e meio com a outra e um mês e meio com a Maia, que é a minha atual psicóloga, psicanalista, mulher sensacional. Até hoje estou, inclusive, me consultando com ela. Uhum. Então foi isso, 6 meses. Então, a partir desses seus 24 anos, você disse que demorou quanto tempo para começar a transição? Um ano, mais ou menos? 6 meses, um ano?
6 meses, assim, depois eu conheci o Luca em junho, não, desculpa, janeiro de 2018. No final de agosto de 2018, eu comecei a fazer a terapia hormonal. Entendi. E qual que foi o papel da terapia na sua descoberta, sobre a sua Hum, identidade de gênero? ah, muitas coisas, Duda, mas eu posso falar com tranquilidade que a principal delas foi fazer as perguntas que eu não tinha feito. Eu entendia que eu era um cara. Pronto. Eu nunca Uhum, me identifiquei como uma mulher, eu nunca me senti bem sendo lido como uma mulher na sociedade, nem fazendo as coisas que eram, entre aspas, estereotipadas femininas. Então, para mim, a principal parte era fazer as perguntas que eu precisava fazer sobre a minha masculinidade. Então, uhum. quem é você? O que é ser homem para você? Por que você se considera um homem? Essas perguntas para mim, eu falei assim, mas por que você está me questionando? A princípio eu fiquei tipo, caraca, nunca parei para pensar sobre isso. Então, as perguntas difíceis que me orientaram na descoberta da minha identidade foram feitas na terapia. Não foi fácil, não foi uma coisa simples. As pessoas que falam que terapia é para você se sentir bem é uma mentira. Você se sente muito, muito, muito mal. Não é mal no sentido ruim, mas é num lugar de tipo assim, você precisa tocar em algumas feridas e fazer alguns questionamentos que você não faria se você estivesse sozinho, porque você evita, o humano evita mesmo o conflito. Evita entrar num lugar profundo porque toca em lugares muito doloridos. Então, você precisa olhar para isso. Então, para mim foi isso, foi a orientação da identidade, fazer questionamentos que eu não fazia para mim mesmo, em relação a tudo, a identidade, em relação à sociedade, em relação à minha família, em relação aos meus amigos, a como eu ia me sentir a tudo isso, quais eram os traços do Miguel que eu aprendi até os 24 anos que de fato eram meus, quais eram coisas aprendidas pela pressão da sociedade, aonde eu gostaria de chegar, qual que é o homem ideal que eu busco ser na minha vida. Eu comecei pela identidade, mas eu olhei para tantos lados da minha vida. Eu olhei para lados da minha família, coisas que eu carregava comigo que tinham a ver com a minha família, partes da minha personalidade que foram construídas para agradar minha Os família, para outros. agradar meus amigos, para agradar a sociedade, né? Então, assim, muita coisa mudou para mim na terapia. Tudo, na verdade, mudou. Hoje eu aprendia a fazer perguntas mais difíceis para mim mesmo, para tudo que eu vou fazer, por conta da terapia mesmo. Não sei como eu seria se eu não tivesse feito a terapia. Por isso que eu recomendo até a terapia para mim ela é o ponto principal da transição de gênero para qualquer pessoa. Porque pode ser que você esteja pensando assim, cara, eu sou um homem, mas na verdade você só gosta de ter uma vestimenta, sei lá, mais confortável ou mais tipo desfém, né, como as pessoas falam, que não é necessariamente sua identidade, não é alguma coisa que tem a ver com a sua identidade, é uma coisa que você se sente pressionado a ser de uma forma por causa da sociedade, mas na verdade você só precisa se libertar desse conceito. Não tem nada a ver com a sua identidade em si, sabe? Tem gente que fala assim, eu fui, fiz toda a transição, fiz isso, fiz cirurgia, fiz não sei o que lá e vi que não era isso. A terapia é importante para evitar esse tipo de coisa. Para você Uhum. fazer as perguntas antes de você seguir atropelando tudo. Mesmo eu com 24 anos, eu falei, cara, tô atrasado para fazer o que eu preciso fazer, tô atrasado para tomar hormônio, tô atrasado para fazer isso, tô atrasado para fazer aquilo, eu preciso comprar roupa, eu preciso fazer cirurgia, eu preciso fazer. E aí na terapia eu entendi que não, que na verdade a minha masculinidade não tem nada a ver com o externo. Não tem nada a ver com a sociedade, não tem nada a ver com os outros. Tem a ver com a minha relação comigo mesmo. Não é um hormônio que vai me fazer mais homem. Não é um corte de cabelo, não é uma roupa, não é uma barba. Se eu não Não, tiver a concepção do que é masculino dentro de mim, eu posso fazer o que eu quiser por fora. Eu nunca vou me sentir pertencente a esse mundo. Então, a segurança mora aí também, fazer essas perguntas. é muito doido pensar sobre a terapia em si, sobre o processo de terapia em si, porque sempre até que eu penso, eu começo a me emocionar, porque eu realmente acho que todo mundo devia fazer terapia. E tem muita gente, ainda há esse estigma de que, eu não preciso fazer terapia, eu tô super bem, etc. Mas é o mesmo que você disse, não é sobre você estar bem ou só você estar mal, é sobre quem eu sou, que mulher que eu quero ser na minha vida, que homem que eu quero ser na minha vida, quais são os meus ideais, quem Isso. eu sou. Eu quero ser uma pessoa melhor. Então, como que eu posso procurar ser uma pessoa melhor todos os dias? É todo esse movimento de você olhar para dentro e querer se conhecer. E tem pessoas que
falando sobre trans ou falando sobre qualquer coisa na vida. É muito difícil você ter que tocar em certas feridas, em se conhecer, em querer ficar sozinho por um tempo, querer, sei lá, fazer coisas sozinho. Tem gente que não consegue sair no shopping sozinho porque precisa estar com alguém sempre. É o medo de você estar de cara a cara com quem Sozinho. você é, de estar com a sua própria companhia. Exatamente. Então, terapia realmente não é uma coisa para você se sentir bem, é para você, com o processo, entender quem você é e se sentir bem. Pelo menos é assim que eu vejo as coisas. Mas, assim, não é toda semana que eu quero ir. Às vezes até me dá uma ansiedade antes de ir para terapia mesmo. Porque eu tenho, tipo, Uhum. eu não quero falar sobre certos assuntos. Ou eu, de novo, eu não quero falar sobre mim mesma. A minha semana estava tão boa sem pensar sobre certas coisas, mas eu tenho que fazer. É uma coisa que eu me proponho a fazer. E assim, às vezes você sai, tipo, mal, porque você nem pensou em certas coisas que você nem tinha pensado antes, por exemplo, certos assuntos que você discutiu aquela semana. Então, não é realmente fácil. Exatamente. Eu tenho mais esse problema. Pra mim, eu não tenho ansiedade de ir pra terapia. Eu vou pensando que eu não tenho nada pra falar. E aí quando eu sento lá, meu Deus, vem tudo. Parece uma avalanche de pensamentos e aí sim, aí vem a ansiedade, aí vem pensar sobre o assunto, mas a evolução, ela exige esse tipo de dificuldade, que é você se enfrentar, você ficar cara a cara com você, falar as coisas em voz alta, pensar no que você fez, que talvez não tenha sido uma coisa tão legal, ou talvez tenha sido uma coisa que você não gostaria de ter feito se você tivesse pensado um pouco antes, ou até partes de você que você achava que você não tinha. É difícil. Eu falo, toda vez. Tem dias na terapia que eu saio mais tranquilo, mas tem dias, bicho. E você acha que você sempre tá preparado, que você nunca mais vai. Teve uma época que eu falei assim, não preciso mais. Eu já tô bem, tô ótimo. Meu, depois de 6 meses sem, foi 6 meses, acho que um pouquinho mais. A hora que eu voltei, parece que eu tinha começado do zero, de novo. É uma loucura. É, porque aí você Exatamente. percebe que você tinha tanta coisa para falar e que você guardou tudo aquilo. Na verdade, assim, eu tô numa fase da minha vida na terapia que eu tô descobrindo ferramentas para lidar com certas situações, sabe? Eu acho que esse é um importante também de você pesquisar os diversos tipos de terapia, o que que funciona para você. Às vezes demora para você encontrar o tipo certo de terapia que vai te Funciona. beneficiar de uma melhor forma, né? Você acaba procurando terapia por um motivo X, mas você acaba descobrindo que talvez você precisasse olhar para outras áreas, diversas áreas, como que você disse, quem você é, da onde que a minha personalidade Exatamente. surgiu. E você, quando você então decidiu fazer a sua transição, você ainda morava na casa dos seus pais? Como que foi a relação com a sua família? Porque você disse que a sua mãe, em certo momento, não te apoiava, ela meio que queria fechar os olhos para o que estava acontecendo. Como que foi a sua relação a partir daí? Então, foi bem complicado assim no começo, meus pais não entenderam, né? Quando eu tive essa conversa com o Luca, na semana seguinte eu já falei com a minha mãe. Falei, mãe, eu não tô perguntando, eu não tô pedindo sua autorização, eu não estou questionando, eu só tô te avisando. Eu vou seguir adiante com a transição, é isso. Joguei as cartas na mesa e ó, pronto, é isso. Na hora ela começou a chorar, foi um drama, nossa, não, vamos ver se é isso mesmo. Você nem sabe, do nada isso, o que está acontecendo? Ela sabe que não era do nada. Ela sempre soube que não foi do nada, né? Mas o que acontece? Para minha sorte na época, ela estava morando em Araraquara com meu pai e eu estava morando em São Paulo, estava no meu trabalho, estava na faculdade ainda. Então, eu falei, olha, eu entendo se você e meu pai não quiserem fazer parte da minha vida, eu entendo, eu só estou avisando, não estou pedindo permissão, né? Então, o primeiro ano, Duda, foi complicado. Meus pais, eles nunca soltaram a minha mão, financeiramente. Isso é um fato. Nunca. Eles nunca me deixaram desamparados. Então, assim, eu estava morando na época, eles me ajudavam com dinheiro, eles continuaram me ajudando com dinheiro, porque morar em São Paulo era muito caro. Mesmo trabalhando, não dava para pagar todas as contas. Então, nesse sentido, eles sempre estiveram ali para mim. Porém, todos os outros, eu não ia mais para eventos de família, eu não estava presente na casa deles aos finais de semana, nós nos víamos muito pouco, porque toda vez que a gente estava junto era um desrespeito de pronome, era um desrespeito de questionamentos assim do porquê que eu estava fazendo as coisas.
Eu ouvi coisas muito pesadas dos meus pais, assim, que acho que não cabe trazer aqui, mas assim, que não desejo pra ninguém. Sei que hoje, olhando pra trás, é super natural que eles tenham tido essa talvez essa reação. São pais, não havia muita informação sobre isso na época, e são pessoas, são indivíduos, tinham projeções pra mim, tinham expectativas pra mim. Então, não souberam, talvez também não souberam lidar com aquela informação logo de cara. Pois minha mãe entrou numa terapia, meu pai seguiu sem terapia, mas também foi lidando do jeitinho dele ali. Uhum. Eles tiveram o processo deles, né, de entender se fazia sentido eles estarem na minha vida depois da transição, e eu fiz o meu processo. Eu não queria ninguém ali questionando o caminho que eu estava seguindo, e eles também não queriam seguir sem questionar minha vida. Eles ficavam preocupados por X, Y, Z, tinham algumas coisas que eles precisavam também desconstruir na cabeça deles, então eles tinham que seguir o processo deles, assim, eles tinham que entender a parte deles, tipo, poxa, sou mãe, tenho agora um filho, tinha uma filha, o que eu faço com isso? Como que eu me sinto em relação a isso? Né? Então a gente ficou um ano e pouquinho, assim, vai afastados. A gente Uhum. tem conflitos ainda, tá? Porque nenhuma família é perfeita, mas a gente se aproximou Como todos muito. nós. Pois é, entendeu? Então eu acho que eu fiquei mais paciente com eles. Eles também realmente entenderam que não se tratava de uma fase, que eu não estava fazendo de graça, que eu não estava querendo atacar eles e que eles não tinham feito nada de errado, porque muitos pais Se costumeiramente culpam. se questionam, mas o que que eu fiz de errado? Se culpam, exatamente. Ai, o que que eu fiz de errado? Poxa, não era isso que eu queria pra ele, entendeu? Mas no meio do caminho eles entendem que não é sobre eles. Nunca foi. Então, a gente teve tempos difíceis, mas depois tivemos tempos maravilhosos e hoje eu sinto que a gente está mais próximos que nunca. É, ainda temos nossos conflitos, temos menos, mas temos conflitos ainda. Mas é isso. Comparativamente com antes, eu sinto muito mais hoje que eu estou muito mais confortável do lado deles do que eu estava no passado, sabe? Tenho muito mais vontade de estar perto deles, enfim, Até porque agora, é outra assim, relação. é aquele negócio, eu entendo seus pais, eles se sentirem do jeito que eles se sentiram, até porque eles são seres humanos, eles estão se questionando da mesma forma que você se questionou durante muito tempo, eles estavam se questionando e talvez vão se questionar pro resto da vida. Você vai se questionar pro resto da vida em vários âmbitos da sua Com vida. certeza. Mas imagina assim, eu pelo menos imagino, porque eu nunca passei pela situação, e assim, eu não consigo imaginar como que você aí está há 24 anos tentando se abrir, tentando ser você mesmo e não conseguindo ser você mesmo. E estar em um corpo que você não se sente pertencente, que não diz nada sobre a sua pessoa, que não assim, é um reflexo que você olha no espelho e você não se enxerga. Então, assim, eu imagino também que seja agora que os seus pais estão abertos para conversar, que você esteja conhecendo um Miguel que você jamais conheceu, seus pais estejam conhecendo o filho dele de uma forma que eles nunca conheceram, porque eles sempre estavam assim, com blind eye, tipo, tentando dizer para si mesmo, não, essa é uma Total. fase, dizendo para você, não, essa é uma fase. Então, assim, você nunca teve a oportunidade de se abrir realmente, falar o que você estava sentindo, pelo que você está falando agora, né? Sim. Sim, não, eles viviam uma mentira, assim, em relação a mim, era uma mentira. Eu tinha poucos momentos onde eu era realmente eu, mas eram os momentos que eu estava triste. Então, quando eu era pequeno, eles queriam ir para eventos familiares ou casamento, essas coisas. Duda, eu ficava desesperado. Eu não queria de jeito nenhum usar um vestido, de jeito nenhum fazer uma maquiagem com o cabelo comprido. Eu odiava tudo aquilo. Eu não me sentia confortável. Ali era eu. Ali eu ficava muito bravo. Eu era uma criança brava, Uhum. né? Eu era muito esquentado, muito irritado, tudo me irritava. E na verdade era tudo com os meus pais, né? Porque perto deles eu não podia ser quem eu era. Então eu era esquentado com a vida, assim. E culpava muito eles por isso. Inconscientemente na época, depois com a terapia, inclusive, trouxe essa raiva para o consciente, trabalhei ela, e foi isso Uhum. que me permitiu hoje ter uma relação próxima com eles. Mas na época era terrível. Eu não, os momentos que eu estava mais triste eram os únicos momentos
que eu tava sendo eu mesmo. E eram os únicos que eles achavam que eu não tava legal. Tipo, que eles achavam que não tava sendo eu. E na verdade era o contrário. Era o oposto. Aquele momento que eu. É, porque era o único momento que eu tava colocando pra fora um sentimento genuíno perto deles. Então era complicado, assim. Foi muito triste ter que. Hoje eu falo, não é que foi triste pensar sobre o assunto, mas foi muito necessário. A gente precisava disso. Eu precisava desse tempo deles, e eles precisavam de um tempo de mim. Eles precisavam fazer essa reflexão. Eles tinham todo o direito de falar assim: olha, Mi, não queremos estar na tua vida. Grande abraço. Ia ser triste. A gente ia ficar um bom tempo assim, se curando disso. Mas era um direito deles. Eu queria ficar na vida deles. Eu falei: olha, eu espero que vocês queiram ficar, porque eu quero trabalhar isso pra gente ficar próximo de novo. Mas se vocês não quiserem, tá tranquilo. Mas como a cultura brasileira é muito maravilhosa, os pais não soltam dos filhos nem fudendo, né? Por Sim, um lado, isso é muito legal, porque não distancia nunca. Sei que não é a mesma relação worldwide, assim, né? sim. Mas Não, enfim. é realmente. A gente tem os pais. Eu converso muito com meus amigos sobre isso, até porque eu vim para outro país Hum, muito nova. E parando para pensar, assim, olhando para os pais muitos dos meus amigos, por exemplo, eu vejo que eles não eram, não são que nem a minha mãe, por exemplo. Minha mãe meio que criou os filhos para o mundo. Então, assim, é claro que existe a tristeza de eu estar morando, a saudade, né? Não tristeza, mas a saudade de eu estar morando do outro uhum. lado do mundo, de a gente não poder estar tão próximo fisicamente como estaria se eu estivesse no Brasil. Mas, assim, eu lembro de ser adolescente, os pais dos meus amigos falarem que, assim, olha, não fica na minha casa até o máximo que você conseguir. Tanto que, assim, tem amigos de mais de 30 anos que ainda moram com os pais, que não têm a sua independência, porque os pais Hum. não deixam, que eles têm medo de meio que cortar esse cordão umbilical, eles têm medo de que muita coisa vai mudar, porque tem muitos pais que têm filhos para eles, não é para criar um indivíduo para que vá se adaptar, que vai criar sua personalidade, que vá atrás das suas coisas, é meio que Cobrir, né? Sua é, vida. exato. Quer que o filho fique ali cuidando, tipo, é meio que essa expectativa do filho fazer, tipo, sei lá, ele já tem a expectativa do filho ter tal profissão, de crescer de tal forma, de que as coisas vão seguir nessa norma do estilo da família brasileira de ser, entende? Casar, É, ir pra faculdade, casar novinho, ter filho novinho, ter uma família maravilhosa, morar tudo perto dos outros. perto. Exato, tudo pertinho. É, E ficar ali pra cuidar quando os pais ficarem hum, doentes, sabe? Então, às vezes, sim. tem muitos pais que criam os filhos assim. E é isso que você falou, exatamente, que é uma coisa cultural, né? Porque aqui eu vejo que É, os pais, eles são muito, tipo. É muito estranho, porque as famílias aqui não são tão próximas quanto as famílias do Brasil. Tipo, eles se veem, sei lá, uma hum, vez a cada 6 meses, sabe? É uma coisa que se eu estivesse no Brasil, por exemplo, eu não ia conseguir não ver a minha a mãe toda cada semana. uma semana. Exato. É, É muito estranho, é muito cultural. exatamente. Super entendo. E esse lance assim da. É que meus pais eles também têm essa cabeça. Na verdade, eles querem que você vai pro mundo, vai conhecer a vida, sabe? Mas a minha mãe ela tem um apego emocional comigo, né? E com os filhos, assim, em geral. É uma Uhum. coisa muito. Isso sim, eu acho que a cultura brasileira, meio que num geral, assim, as mães são muito apegadas e Sim. muito emocionalmente. Esse lance do cordão umbilical, ele é tão real, ele é tão nítido, né? Inclusive, o fato de ter tido essa quebra de expectativa deles comigo foi o que ajudou a gente a romper esse cordão umbilical. Foi o que ajudou a gente a literalmente separar nossos caminhos de forma saudável. Tipo assim, olha, vocês são meus pais, mas eu tenho a minha vida, eu sou um indivíduo, entendeu? Eu tô indo pro mundo da forma que eu preciso ir. Eu vim pro mundo pra ser essa pessoa, pra ser feliz, pra ser eu, caralho. Não dá. Desculpa, falei palavrão, mas. É. Mas eu vim pra ser eu, cacete. Eu não vim pra ser o que vocês querem de mim. Então, esse rompimento foi bem importante pra gente também e foi na hora da transição que a gente conseguiu ter esse marco, assim. Então, Aham. é, eu sinto que. E como que é. Fala, pode falar. Não, não, não pode falar, mas foi Não, isso que eu pra perguntei. mim foi o divisor de águas, assim. Aham. E como que foi pro resto da sua família? Hoje em dia você tem uma relação boa com eles? Ou é assim, aquilo que você vê de vez em quando, que ainda não conseguem compreender ou aceitar?
Eu tenho duas pessoas na minha família que são as pessoas que nunca me julgaram, nunca, nunca. Eu podia falar o que fosse, Duda, o que fosse. Meus avós sempre ficaram do meu lado, sempre foram meus melhores amigos, sempre pude dividir tudo com eles, que eles nunca julgaram, nunca nada. Minha avó no máximo zoava um corte de cabelo, mas você tava tão bonito de corte de cabelo comprido. Não antes da transição, tipo depois, Sim, depois. sim. Na verdade, ela zoava que eu tava de cabelo comprido, não que eu tava de cabelo curto. Mas, então, essas duas foram as únicas pessoas que eu sei que me aceitaram por inteiro, de Uhum. corpo e alma. As outras pessoas, tipo assim, meus tios, eu tenho por parte de mãe e por parte de pai, né? Meus tios por parte de pai, eu não posso falar que eu sei como eles se sentem. Não posso. Mas eu vou dizer que eu não sei como eles se sentem. Me tratam com muito respeito, respeitam meu pronome, respeitam, assim, meu nome, obviamente. Isso pra mim é o suficiente. Eu não posso ficar pensando no que eles estão ou não pensando, controlando como eles estão se sentindo, se eles realmente sentem que eu sou o cara, se eles não sentem. Né, meu, não Eu tem também não. como. Eu não tenho esse interesse, assim. Pô, pra mim, são minha família. Amo eles do fundo do meu coração. Não tenho problema com isso, mas vou falar pra você, nossa, eles realmente aceitaram e abraçaram de coração aberto. Não, nem meu irmão eu sei dizer. A minha irmã eu sei. Minha irmã, de fato, é outra pessoa também que me abraçou o tempo inteiro, me deu força, sabe? É, Mas o meu irmão não. Então, assim, eu tenho pessoas. Meus pais também é a mesma coisa. Falar pra você que eu tenho certeza que eles abraçaram, que eles sabem que eu sou. Meu pai talvez mais. Hoje, por incrível que pareça, meu pai talvez mais, mas enfim. Ó, as únicas pessoas que eu tenho certeza absoluta, minha irmã, meu avô e minha avó. E meu pai. O resto, Mas você não não vê sei, mas também assim. não quero saber, tá tudo bem, a gente tem convivência super legal, é tranquilo, sabe? A gente não briga, não tem. Eu adoro eles, na verdade, eu adoro minha família dos dois lados. Me sinto muito bem perto deles, não tenho nenhuma questão. A gente nunca vai saber o que se passa na cabeça do outro, realmente. Às vezes a gente não quer dizer certas coisas em voz alta do que a gente pensa, às vezes, sobre certas Uhum, coisas, sobre certos assuntos, sobre certas pessoas. A gente não vai saber, a gente não. E assim, realmente, é o que você disse, não te interessa saber o que o outro pensa, porque você precisa estar bem consigo mesmo. E você já passou por isso, você já passou por isso com seus pais. Você está passando por isso com seus pais. Mas é tão bom você finalmente perceber que a pessoa uma pessoa que você ama, que é da sua família, que é uma das pessoas que você mais ama, está realmente disposto a se abrir, a querer ouvir de você o que você está sentindo, te respeitar, respeitar o seu uhum. pronome, respeitar o seu nome, respeitar os seus sentimentos. Eu acho que o principal, É o que importa. é a intenção, realmente. Assim, o processo vem ao longo do tempo, é um processo. A gente vai dissecando, a gente vai conversando e às vezes também não vai, mas o importante é o respeito, né? Exatamente, é isso aí, Duda. Pra mim é o que importa, é o respeito, assim. Eu não quero, eu nem quero controlar o que eles pensam. Se você tá respeitando meu nome e meu pronome, pra mim já tá perfeito, é isso que eu quero. Tá ótimo. A gente vai seguir super bem dessa forma. Eu vou amar estar perto, eu vou amar conversar, eu vou amar discutir qualquer coisa. Respeitando minha identidade, você vai ter total meu amor, meu carinho. Agora, o que você tá pensando, se tá pensando bem ou mal, meu, aí é um problema seu, sabe? Não, não, não tô aqui pra te julgar, não tô aqui também pra mudar sua opinião. Tô aqui pra viver minha vida, ser feliz e torcer que todo mundo seja da mesma forma. É muito estranho a gente pensar no ser humano. Por que que o ser humano é cheio de julgamentos? Por que que o ser humano é cheio de quer falar da vida do outro e se importa tanto com a vida do outro? Já não é tão difícil a gente ter que se importar com a gente mesmo, a gente lidar com os nossos problemas, a gente ainda cria problemas e quer estar envolvido nos problemas dos outros. Não sei, por que que a gente quer, como ser humano, mudar o outro? Uma coisa que eu me pergunto sempre, é uma coisa assim que eu me pergunto também, por que que eu quero me mudar pro outro? Porque é a mesma coisa, a gente querer mudar o outro quer dizer que a gente talvez não esteja 100% com o que a gente é. Eu ia falar isso aí. Eu acho que, na verdade, é uma pessoa que fica constantemente buscando o reconforto, sei lá, no julgamento com os outros, é uma pessoa que não tá feliz com a própria vida. Eu acho que é uma pessoa que ela não tem. Porque, tipo assim, a forma que a outra pessoa não vai mudar nada na sua vida. Mas você precisa fazer esse statement, você precisa fazer esse comentário, você precisa fazer o julgamento, né? Então, eu acho que é uma pessoa que ela tá sem ter o que fazer,
E infeliz e amargurada com a própria vida, não tá feliz, porque uma pessoa feliz, ela não enche o saco dos outros. Ela vai fazer a vida dela, ela vai viver a vida dela, ela vai curtir a vida dela, sei lá. Vai, enfim, buscar os sonhos dela. Ela não tem muito tempo para ficar olhando pro lado, porque quem de fato tá buscando a felicidade, tá buscando o seu sonho, tá buscando seguir, né, o seu caminho, não tem muito tempo. A vida é muito curta. A gente não tem. Quanto mais a gente conseguir ganhar tempo olhando para aquilo que a gente realmente quer, menos a gente tem tempo de ficar julgando aquilo que a gente não entende ou que a gente não conhece. Esse é o outro ponto. Para mim é falta de conhecimento. A gente não tem muita facilidade de entender a mudança, entender o desconhecido. A gente prefere julgar do que profundamente ele tentar entender o que está acontecendo. A gente às vezes But that's prefere. just me. Mas eu acho que as pessoas deviam ser um pouco mais que nem você, ter um pouco mais esse pensamento. Porque eu posso, sei lá, morrer daqui 1 hora. A gente pode não estar aqui mais. E quantas coisas a gente fica se preocupando com o outro, se perturbando pela escolha do outro, com a felicidade do outro. A gente não quer ver a outra É, pessoa feliz e se enxergando. Porque talvez a gente queria que alguém nos enxergasse melhor, a gente queria ser feliz e a gente não é, mas assim, se a gente realmente pensasse que tudo pode acabar amanhã, que a gente pode não estar aqui mais aqui amanhã, e a gente perder nosso tempo cuidando da vida do outro, é assim, é mas tenso. não é à toa que muita gente chega no final da vida e fala que faria tanta coisa diferente. Julgaria menos, perderia menos tempo olhando para dinheiro, perderia menos tempo olhando para a vida do outro. Ou você busca no outro aquilo que você gostaria de ter. Tipo assim, hoje a gente vê muita gente xingando pessoas LGBTs, é porque não sei o que lá, porque são degenerados, porque são promíscuos, porque não tem nada a ver, Deus não concorda com isso. É uma inveja tão grande da gente ser feliz e estar tranquilos, estarmos tranquilos com quem somos, mesmo não seguindo a Bíblia, mesmo não seguindo aquilo que o padrão da sociedade impõe, que eu acho que dá raiva nele. Tipo assim, na minha época eu não podia fazer isso. Eu não podia simplesmente ser quem eu era, porque eu ia ser preso, eu ia apanhar, eu ia, sei lá, meu pai me batia. Então hoje para eles é tipo um absurdo. Como assim essas pessoas estão sendo felizes? E elas estão tendo o emprego que elas querem, e elas estão buscando o que elas querem da vida, e elas estão beijando na boca das pessoas que elas amam. Como assim? Eu sempre fui viado minha vida inteira e nunca pude beijar na boca de um cara porque eu tive que fazer uma família, tive que ter filhos. Eu acho que esse conceito está mudando hoje, mas naquela época era bem mais rígido, né? Então, enfim, eu acho que as Como que pessoas você têm seus lida motivos com aí também isso? para sentir assim. Como que você Eu, lida com esses discursos de ódio, na internet? Eu ah, vi que você às vezes recebe uns comentários e tal, é, mas como que você acha que a gente pode combater isso na internet? eu acho, Duda, que a internet, na verdade, ela só é uma ferramenta. Eu, pessoalmente, não me sinto atingido, porque é isso, eu tô feliz, tô bem, tô tranquilo. Então, para mim, esse tipo de ataque é um reflexo de como a sociedade está doente. E aí, o que, que a gente, dentro da internet, pode fazer? Trazer informação. E aí, o que, que a sociedade pode Uhum. fazer? Incluir essas pessoas na convivência das outras pessoas. Porque, às vezes, as pessoas vêm para a gente falar certas coisas, e esses ataques de ódio, para mim, é falta de informação, é falta de convivência. Se você convive com uma pessoa que você está atacando, e você vê que é uma pessoa legal, uma pessoa que faz tudo o que você faz, tem a mesma vida, tem que trabalhar, tem que viver e você ganha confiança, ganha carinho dessa pessoa, você começa a ter mais vontade de aprender sobre a vida dessa pessoa. E até se sente mais empatia pelos problemas que ela passa. Eu sinto que a melhor forma da gente combater essas pessoas é com educação. Obviamente com leis, né? Porque tem a proteção das pessoas LGBTs no geral, que também tem que existir. A gente vive em sociedade, não dá para as pessoas saírem por aí batendo, matando e agredindo de todas as formas as pessoas sem ter nenhum tipo de punição. Então, eu acho que tem aí algumas frentes que precisavam ser olhadas. Primeira, educação, é assim, trazer mais informações sobre esse assunto. Convivência. Colocar essas pessoas para conviver, então, iniciativas privadas, por exemplo, como colocar pessoas trans, e pessoas pretas, pessoas PCDs, pessoas trans dentro dos ambientes corporativos, é uma forma super legal, tá? Desde que há ali um ambiente seguro, também com regras bem explícitas, que haja assim é, um preparo corporativo, um preparo da empresa Sim. mesmo, para realmente tornar o ambiente seguro para aquela pessoa. Ou seja, meu, se alguém de alguma forma agir de forma criminosa, a gente precisa punir.
É expulsão, é suspensão, É. enfim, alguma coisa, entendeu? Então é Nossa, isso. isso Então realmente que tem me dá muita raiva. educação, Isso pô. me dá muita raiva. Esse negócio de tem Ah, algumas empresas que elas querem fazer para falar que fazem, para tipo meio que tick a box, sabe? Tipo, estamos fazendo. A gente é acolhedora, a gente para inglês preza ver. pela diversidade, exatamente para inglês ver. Aí você entra na empresa e você vê que não é nada daquilo. E aí você não tem esse suporte, você não tem essa estrutura, esse apoio, o treinamento, porque eu vejo que também tem esse negócio de você educar o seu a pessoa que está trabalhando, seu empregado, né? Para a gente criar esse Sim, ambiente de uhum. apoio e que a gente siga Colaborador, né? regras. Você não precisa Exatamente. aceitar. Não é o seu dever, não é o seu papel aceitar ou não. O seu papel é respeitar. Exatamente, exatamente. Eu concordo 100% com você, Duda. Assim, o Pink Money existe, né? Então, nós temos aí as empresas que se dizem pró-LGBTQIA+, pró neurodiversidade, pró todas as minorias ali aparentemente se sentem abraçadas. Aí você entra na empresa e vê que não é bem assim, né? Então, tem que existir, e aí dentro do ambiente corporativo tem que existir o que você falou, suporte, apoio, treinamento, e principalmente, tá, Duda? Principalmente liderança, por exemplo. Isso tem que ser cascateado, isso tem que vir lá do CEO. O CEO tem que falar: não, traz essa pessoa para cá. Coloca, eu quero ela na minha sala, eu quero ela do meu lado. Por quê? Porque ela é uma pessoa que merece, porque ela tem total capacidade como qualquer outra pessoa. Então, assim, tem que cascatear de cima para baixo. Tem que ser algo liderado, por exemplo. Então, tem muita coisa que precisa acontecer dentro do ambiente corporativo para que essa educação seja efetiva, né, numa empresa. Mas é Uhum. aquilo. Steps, eu acho que a gente tem tido progresso. Eu não posso falar que assim, nossa, tá uma merda. Eu acho que na verdade tá muito melhor do que antes. A gente não via pessoas trans e travestis entrando em empresas. Hoje tem seus trancos? Tem, mas tá Uhum. entrando. Tá tendo gente que tá fazendo workshop, tá tendo treinamento, tá tendo assim, então tendo ações que trazem essas pessoas para perto e realmente estão criando um ambiente mais seguro. São todas as empresas? Não, com certeza. Mas é um começo. A Ótimo. Vamos iniciativa, continuar sim. lutando. Exatamente. Antes não tinha nada disso. Não tinha nada. Era mulheres trans e travestis na rua, prostituição. Não tinha essa de, vamos fazer um workshop, vamos criar um ambiente, fornecer treinamento para essa pessoa se integrar no ambiente corporativo e realmente prosperar e poder mudar sua realidade, poder assim também puxar outras pessoas trans e mudar a realidade delas. Não, Sim. não tinha nem essa possibilidade. Hoje, então, existe. Vamos continuar Eu trabalhando acho que nela. Mas é um isso. dos motivos principais disso existir é a internet, né? Porque por a gente conseguir mais informação. Acho que a principal informação é. Eu, por exemplo, sou muito ignorante em certos assuntos. Eu não sou uma pró em todos os assuntos, Uhum. mas eu sou uma pessoa que eu quero melhorar, eu quero chegar a ter informação. Então é por isso que eu vejo que muitas informações que eu cheguei até, por exemplo, terapia, fazer terapia, conseguir quebrar esse estigma, chegar até a informação de conseguir me abrir, me libertou. E eu quero que as pessoas Uhum. também se libertem. E a mesma coisa você, Sim. nas suas redes sociais, você quer que as pessoas se libertem. E você mencionou que com 24 anos, quando você começou a sua transição, você meio que começou a pensar, era um sentimento que você tinha de que é muito tarde, 24 anos é muito tarde, eu devia ter começado isso ali, mas assim, é realmente uma coisa que a gente sente para tudo na vida, né? A gente sempre acha que a gente está perdendo tempo, a gente sempre acha que é muito tarde para fazer tudo que a gente está fazendo. Quando na verdade assim, será que é tarde para começar a ser feliz? Será que é tarde para começar a ser quem eu realmente sou? É muito doido pensar isso, né? A Exatamente. gente sempre acha que tipo não dá tempo, mas mano, dá tempo de fazer, a gente pode fazer tudo, só que a gente precisa dar o primeiro passo. É. Que é sempre o mais difícil. Ele é o mais difícil. É quebrar essa barreira. É quebrar esse pensamento de que existe tempo para as coisas. O tempo É. acontece quando ele tem que acontecer. Entendeu? Se você não fez antes, é porque você estava sendo preparado para chegar nesse momento e entender agora o que você tem que fazer. Por isso que eu falo também, as pessoas que também têm um pensamento igual ao meu, já tive diversas pessoas me procurando na rede social falando assim, ai Miguel, meu Deus, pô, tô desesperado, eu tenho 45 anos, o que eu tenho que fazer? Com que endócrino eu falo? A minha dica é sempre a mesma, eu falo, cara, primeira coisa que eu pessoalmente te sugeriria é vai procurar uma terapia. Vai entender você,
Não tá tarde, não tem nada tarde. Você tá super jovem, independente da idade que você tenha. Nunca é tarde para ser feliz, mas busca é, um suporte emocional e uma base dentro de você forte antes de você seguir com a parte externa, porque a parte externa, acredite, ela é secundária, ela não é a principal. Mas é sempre a dica que eu dou. Terapia. Primeiro terapia, depois médico, cara. Não dá pra falar que a ordem é contrária. Que aí você vai lá, toma remédio, faz a cirurgia e fala depois, pô, não era isso. Putz, Por era que mais que de eu boa fiz do que eu isso? tava pensando. Mas você teve que passar por tudo isso pra depois falar que não é um problema, mas você podia ter facilitado muito mais sua vida, entendeu? E ainda por cima é capaz de falar, não, porque as pessoas trans que falam que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo, e nada a ver. Você que precisa ir buscar realmente o que é que vai te fazer feliz, quem é que você é, que aí fica muito mais fácil depois você tomar as atitudes. Vai ser uma porcaria, porque o que você está falando que é tarde pode ser que seja um arrependimento no futuro se você não souber o que você realmente Aham. quer. Você Mas fala, você fala muito sobre descomplicar os relacionamentos cis e trans. Quais que sim. são os equívocos mais comuns que você encontra conversando com pessoas que passaram ou que estão começando a passar por situações semelhantes da sua? Muitos caras trans já vieram pra mim me perguntar como que foi pra no começo da transição, quando eu ia me relacionar com as mulheres, se eu contava que eu era trans, se eu não contava, como que eu me sentia quando eu era rejeitado. Você aceitar, né? Que a menina não conte pra família, porque ela tem Sim. vergonha. Ou não é necessariamente que ela tem vergonha, porque a família é preconceituosa, sabe? Então, eu acho que eu tive muitas perguntas relacionadas à autoestima. Tipo assim, como que você se sentiu? Nossa, foi fácil pra você aceitar? E se a pessoa não quer ficar com você? Você conta que você é trans, você não conta? E aí eu sou bem bate-pronto pra eles, porque eu falei, depois que eu fiquei bem comigo mesmo, eu falei assim, mas vai ter que ralar muito pra me fazer sentir mal. O maior desafio que eu vejo que as pessoas trans, especialmente os caras trans masculinos, vêm dividir comigo é isso. Como que foi lidar com a rejeição? Eu falo, pra mim a rejeição é natural. Não, não é que é fácil, mas assim, ela é natural. Se eu chego numa pessoa, eu não tenho medo de chegar nas pessoas, não tinha medo de dar em cima, né, das pessoas, porque pra mim, se elas não quisessem ficar comigo, porque eu sou trans, depois disso, eu que não ia querer ficar com elas. Não porque, ela me rejeitou, eu vou rejeitar ela também. Não, mas porque assim, é normal, tudo bem, não quer ficar comigo que eu sou trans? Ai, é transfóbica, ai, é não sei o que lá, eu vou ficar justificando, eu vou ficar, tipo, querendo convencer a pessoa a ficar comigo? Eu não, porra. Tá tranquilo, vai lá. Sendo transfóbica ou não, eu, sei lá, falando alguma coisa sobre isso ou não, não importa. É uma pessoa que tá me rejeitando. Por que que eu vou ficar atrás de uma pessoa que me rejeita? Por que que eu vou me sentir mal por uma pessoa que me rejeita? Tem que ser trabalhada a insegurança de você ser um cara que não tem. Desculpa aí o termo direto, mas é isso. Eu não tenho. Já logo aviso. Por isso que eu falo, ai, mas você fala que você é trans quando você conhece a pessoa? Eu falo. Eu dou um jeito. Ah, mas só vai beijar na boca. Ah, tá bom. Talvez eu pense. Mas assim, na maioria das vezes, é um assunto que me orgulha. Eu sou feliz de ser assim. E eu acho que é uma coisa que tem que ser levada em consideração, sim. Sabe? Tipo, se eu vou pra cama com essa pessoa, se essa pessoa vai querer dividir uma coisa mais profunda comigo, meu irmão, é óbvio que eu vou falar. Ó, eu sou trans, passei por isso e isso, não tenho. É isso. Lógico que eu não falo desse jeito, não é assim que a gente vai conversar, mas eu introduzo o tema. Eu vou Sim. falar sobre o assunto. Primeiro, porque eu não quero me constranger. Segundo, porque eu também entendo que tem pessoas que simplesmente não querem. E isso é um problema Uhum. delas. Se a pessoa não quer se abrir para um relacionamento com uma pessoa que é muito legal, olha aí o Leonino, que é legal ou que é interessante, sabe? Que é uma pessoa que pode trazer coisas legais para a vida dela, que tem um sexo, cara, que eu não é que eu tô me gabando, mas assim, porra, eu confio no meu taco. Aham. Eu confio no meu taco. Entendeu? Não quer? Suave. Grande abraço. Meu irmão, você tem que ser seguro de você mesmo. Se você não vai ter essa segurança, que jeito que você vai passar isso pra pessoa? E mais ainda, por que que você vai querer ficar? Ai, mas eu queria que ela ficasse comigo e tal. Eu falei, por que que você vai ficar aqui num lugar que a pessoa não quer ficar com você, cara? Para com isso, você se odeia, Sim, você tá sabe? tipo, você tá como se estivesse mendigando o amor de uma pessoa. E assim, por que que aquela pessoa é tão especial pra você? Assim, você mal conhece a pessoa, mãe. É.
E outra, se essa pessoa fosse tão legal assim, tipo, por que que ela ia ligar pra isso? Porque é um detalhe. Agora, é uma pessoa que assim, olha, diferente de, ai, putz, fiquei com a pessoa, transei com a pessoa, falei, pô, meu, não foi legal, eu não queria, mas pra mim a parte, sei lá, da genital não funcionou, tal. Meu, tranquilo, bora ser amigo, porque eu entendi, olha, existe preferência, existe gosto. Eu não vou ser hipócrita aqui de falar que não tem, nossa, a parte de gosto. Uhum. Tem. Se a pessoa tem o gosto e não tem por mim, tá bom. Beleza, e daí? Beleza, tem mais uma calhada de gente no mundo. Ela não é a última. Outra coisa que eu penso assim, eu não quero mendigar o amor ou a validação de uma pessoa na minha vida, porque eu quero pessoas na minha vida que agreguem, que me aceitem como eu sou. Mas assim, eu Exato. acho maravilhoso você já falar desde o começo da sua história de vida e você se orgulhar disso, até porque você quer ficar com uma pessoa num relacionamento superficial, onde você não pode se abrir. Você já passou a sua vida inteira lutando para conseguir expor quem você é para sua família, para as pessoas que você ama. Para que você vai querer ficar com uma pessoa que você não pode mostrar as suas verdadeiras cores, vamos dizer assim? Qual que é o sentido de você estar com uma pessoa que não é Exatamente. parceira e que não te aceita do jeito que você é? Exatamente. Exato. Duda, você falou a frase. Passei 24 anos da minha vida escondendo isso no armário para chegar uma pessoa que eu nem sei quem é, não tenho a menor ideia para falar que, ah, então não quero, então tá, e eu ficar voltar pro armário de novo? Não. É aquilo, ó. Tem uma frase que eu não, não sei se eu vou saber ela falar lá direito, mas é assim: quem gosta não liga e quem liga não deveria. É uma coisa assim, sabe? Se Uhum. a pessoa realmente gosta de você, ela não vai se importar com isso. Se ela quer ficar com você, e se ela, e obviamente, levando em consideração a parte sexual, de genital, essas coisas, mano, ser trans é um detalhe. Todo o resto é construção. Tudo é construção, na verdade. Dá um exemplo. A minha esposa. Minha esposa, mulher, cis, só namorou homem cis. Só. Eu fui o primeiro cara trans. Então, pra ela, foi uma construção. A gente Total. conversava pelo TikTok. Ela mandou mensagem pra mim no TikTok. Hã? Mandou mensagem no Instagram. Desculpa, que ela me viu no TikTok e mandou Uhum. mensagem no Instagram. Ai, te achei mó gato. Respondi, beleza. Mesma coisa, Duda. A primeira coisa que eu falei pra ela foi assim: olha, eu tenho interesse romântico em você, mas acho que a gente precisa conversar sobre um tópico primeiro. Contei que eu era trans. Aí Ah, ela mas falou isso assim: você então você não olha, falava ainda sobre a sua jornada, né, de transição. Ela não falava, sabia. Ah, falava que tá. ela disse que não sabia. Ela falou, ela já sabia. Ela disse que Entendi. quando ela mandou a mensagem, ela não sabia. Mas depois que eu respondi que ela viu mais informações, aí ela soube. Entendi. Mas eu mandei pra ela, eu falei assim: olha, eu sou um cara trans, eu tenho interesse em você, pra mim é um interesse romântico. Como é que você se sente em relação a isso? Aí ela falou assim: olha, vamos ver como é que vai ser? Vamos continuar conversando, vamos se entender, sabe? Vamos continuar batendo esse papo aqui e lá na frente a gente vê. Mano, pra mim foi uma resposta assim maravilhosa. Eu falei: é isso. Se der, deu. Se não der, pode ser que a nossa ideia nem bata e a gente nem leva adiante, sabe? E aí no final das contas, estamos aí há 2 anos, entendeu? A gente se encontrou pela primeira vez e fomos devagar, e foi tudo uma construção, Duda. Foi assim, ó, muita conversa, muita calma, muito respeito, do tipo assim, eu falava pra ela o tempo inteiro, eu falei: amor, se você não se sentir à vontade de qualquer coisa, fala, não tem problema, aqui tá tranquilo, né? O intuito aqui é nós dois sentirmos prazer, mas eu entendo que o que você é, né, o seu corpo, pra mim não é uma novidade, então entendo que você tem o seu tempo, só saiba que não precisa fazer nada que você não queira. Aham. Tamo aí 2 anos, né? Então, até que tá querendo. Estão casados, felizes. Exatamente, casados, felizes da vida. Mas se fosse o caso, Duda, dela ter falado assim: putz, meu, pra mim não vai funcionar. Aham. Aí eu: tá bom, tranquilo, bora ser amigo. É isso. Sem E é claro que desrespeito, assim, é claro sem que é normal você se sentir triste se um relacionamento complicar. não vai pra frente, né? Independente das demais circunstâncias. Se você tá gostando de uma pessoa, é claro que é normal. Mas assim, você levar pro pessoal, É,
é o que você está falando. Levar para o pessoal é uma outra história. É porque assim, eu não entro muito no ponto da pessoa estar certa ou errada, porque ela está me querendo ou não, porque eu sou trans. Eu não levo pra esse lugar, eu levo pra Uhum. um lugar, tipo assim, ela não quer. Não me interessa muito, porque eu não vou. Aí a cada pessoa que eu vou ficar, que é uma pessoa que fala assim, putz, não quero porque você é trans, eu vou falar assim, eu vou te denunciar, eu vou abrir um BO contra você, não sei o que lá. Não vou. Porque muito provavelmente, se a gente continua convivendo num lugar próximo, ela vai ver que eu sou uma pessoa legal, que eu tenho qualidades, que eu tenho defeitos, como qualquer outra pessoa, e de repente ela até se interessa no futuro. Porque a primeiro ponto é assim, é uma pessoa trans, não sei o que Uhum. que é o que a gente estava conversando antes. A pessoa tende a rejeitar algo que é muito diferente do que ela conhece. Então, então eu não entro muito nesse lugar. É certo ou errado, gosta ou não gosta de mim porque eu sou trans, eu não fico muito procurando isso. Eu procuro Aham. a resposta que eu preciso. É sim ou não? Não. Grande abraço. Fique com Deus. Mas assim, Pra mim não ia funcionar também. isso é uma construção sua que, assim, você é maravilhoso você ter realmente essa atitude e conseguir ter essa ferramenta de falar assim, não é sobre mim, é sobre a pessoa, é sobre a sociedade onde a gente vive. É ok, não é para ela, ela tem o gosto dela, vamos dizer assim. Ela preferiu não Uhum. continuar. Ok. Mas você sempre foi assim? Sim. Você sempre teve esse sim ou não, tipo, ok, próximo, tchau? Ou foi uma construção para você também? Eu tenho certeza que a terapia me ajudou muito nisso. Eu nunca encarei. Na verdade, assim, a rejeição ela sempre foi muito presente na minha vida. Porque antes da transição, eu era lido como uma mulher cis, lésbica, sapatão. Uhum. Então eu já tinha tido muitas rejeições. Muitas pessoas me rejeitaram nessa vida. Eu acho que eu fui aprendendo a cada rejeição a entender que, assim, às vezes é melhor que não aconteça mesmo. Tá bom, não tem problema. Acho que faz parte da vida a rejeição. A gente, na verdade, tem que lidar um pouco com essa frustração. E não levar tanto pro pessoal. Entendeu? Não, às vezes não tem nada a ver com ser trans, às vezes é porque você tá com bafo. Às vezes é porque você é chato. Entendeu? Às vezes é porque você tá feio Às vezes a naquela personalidade noite. não Sei lá, bateu não tem nada também, a às ver com ser vezes. trans. Às vezes a vibe não bateu, às vezes não deu química, não deu liga. Porra, tanta coisa que pode ser. Porque assim, ninguém nunca falou assim, eu não gosto de você porque você é trans. Se fosse o caso, eu ia falar assim, beleza, azar o seu. É uma pessoa que me falou não, beleza. Então, eu acho que assim, terapia me ajudou muito. Mas as experiências da minha vida, eu tentei encarar elas como lições e não como punições. Não Uhum. era uma coisa tipo assim, ai meu Deus, eu fui rejeitado. Esse lado leonino meu eu não tenho. Por isso que se conhecer é importante, por isso que a terapia é maravilhosa. Porque depois que você sabe quem você é, ai, sei lá, é muito difícil as pessoas te irritarem, sabe? Hoje é muito difícil alguém falar assim, nossa, mas você não é homem. Ela fala assim, ai meu parceiro, eu já fiz essa pergunta pra mim ó, várias vezes, você pode falar o que você Várias quiser. vezes. Não é uma coisa que vai tirar minha paz, eu não vou ficar mal por causa disso, mas eu sei que tem muita gente trans que fica. Mas aí é o que eu acho que falta terapia. E falta pra todo mundo. Que nem você falou, Duda, falta pra todo mundo, tá? De formas diferentes. Eu acho E que a é, terapia ela é muito benéfica, assim, muita coisa. é uma construção, eu acho que para todo mundo é diferente. Mesmo você estando em terapia, para uns demora mais, para uns demora menos. Depende da sua história de vida, depende do seu ambiente familiar. Tem tantas Uhum. coisas, né, ali, mas é doido pensar que quando você não se conhecia, você não tinha essa segurança toda que você tem. Agora, hoje, depois da sua transição, agora que você pode se sentir no seu corpo, você se conhece, você pode dizer para o outro quem você é, você tem essa confiança, porque você, é como você disse, tipo, agora eu sei quem eu sou, eu não devo nada para ninguém, eu não tô tentando lutar Exato. para conseguir provar nada para ninguém. Isso. Tá tranquilo. A vida é grandona, sabe? O mundão é grande. Só não precisamos estar no mesmo lugar. Tá tranquilo, sabe? É isso, porque assim, eu tenho dois níveis também, Duda. Parece que eu tô super passivo e submisso. Não é, na verdade, assim, que eu não luto por quem eu sou. Porque uma coisa é desrespeito. A outra Uhum, é rejeição natural, assim, vamos dizer, em relacionamento. Mas assim, se eu sou ofendido, seja em uma esfera pessoal, jurídica, criminal, sei lá, se eu sou violentado de qualquer forma, a nossa conversa é outra. Porque uma coisa é você me rejeitar e falar, ah, você é trans, é um crime, mas não é aquela coisa tipo assim, a pessoa está realmente tentando me agredir. Agora, sim. quando eu estou num ambiente de me sentir ameaçado
fisicamente ou de alguma forma a minha integridade está sendo ameaçada, a nossa conversa é outra. Aí eu vou levar, por isso que também a sociedade precisa fazer sua parte e montar políticas públicas, fazer as leis, Leis. tem que ter esse suporte, esse apoio da política para pessoas trans. Porque nessa situação, eu vou falar com quem? Com a lei, poder jurídico. Eu também não é assim, tipo, ai, casa da mãe Joana, não. Entendeu? Se você tem na internet, a gente, na verdade, começou por causa da internet isso, mas na internet, se é uma pessoa que eu consigo mapear quem é essa pessoa e eu tiver o meu poder de ir atrás dos meus direitos e fazer essa pessoa pagar pelo crime que ela está cometendo, eu vou. Então, uma das coisas que a gente estava falando, né, voltando para a conversa ali da internet, Aham. educação, convivência e punição. A pessoa tem que sentir que de alguma forma ela está fazendo merda, porque senão não vai parar nunca. Se ela não quer aprender, né, não quer conviver, não quer aprender, não quer respeitar e só quer cometer crime contra a pessoa, alguém tem que parar esse ser humano, porque a gente vive numa sociedade, não dá para ser uma bagunça, uma anarquia aqui onde a gente Sim, vive. Então, em sim. algum lugar ela vai ter que parar. Então é Eu acho isso. que muita gente se Essas são as sente três coisas. desencorajada também, né? A ir atrás, por exemplo, ir atrás dessa pessoa que tá te agredindo a sua integridade física. E a gente sempre pensa, tipo, não vai dar em nada, sabe como que é o Brasil, sabe como que é a lei, deixa pra lá. Mas assim, é o fato de você ir atrás de tantas pessoas começarem a ir atrás, fazer um movimento de lutar pelos seus direitos, que a gente começa a mudar a situação onde a gente vive. Se a gente sempre deixar Exatamente. pra lá, não vai acontecer nada, nunca vai acontecer nada. A gente não vai sair do lugar onde a gente está. Então, é necessário a gente lutar pelos nossos direitos e punir, não deixar impune o fato da pessoa achar que ela tem o Exatamente. direito. Você tem o direito de falar o que você quiser falar, desde que você não interfira e não afete o espaço do outro, você não desrespeita o espaço do outro. Você vai ser sempre livre para falar e fazer o que você quiser, mas você não é livre das consequências disso. É por isso que é importante a organização das comunidades, é importante a gente dar nome para certas coisas, é importante a gente se juntar, é importante fazer BO, é importante ter números, Uhum. porque sem a estatística, sem um agrupamento político, você não constrói políticas públicas, você não constrói um caminho dentro do jurídico que te proteja, né? A sociedade não nos enxerga como um grupo, ela enxerga como pessoas aleatórias com problemas pequenos, mas quando se torna um problema É, grande, um problema que a sociedade e a prefeitura, Estado enxerga aquilo como um número bem grande, eles têm que tomar providência, porque é a gente que paga o salário deles, né? A gente que colocou uhum. eles lá, a gente tem que exigir nossos direitos. Então, é isso. Acho que o que você falou é exatamente o ponto. O seu direito termina onde o do outro começa. Você faz parte de algum grupo ativista, além de você expor na internet a sua vida e o seu. Não, expor não é a palavra, compartilhar com o público da sua vida. Você faz parte de algum grupo ativista? Ou você tem algum plano futuro de começar em algum processo desse ativista? Por enquanto, Duda, eu só acompanho. Eu acompanho, eu vou nas paradas, eu tento participar do máximo de eventos que tem em prol do ativismo, né, da transição. Mas eu mesmo, organizador de algum evento, não tenho, né? Eu não tenho. Hoje eu só colaboro da forma que eu posso, eu exponho, eu divulgo, eu falo sobre, mas não é nenhum meu, né? Porque eu acho que é complicado. Isso é um assunto que tem pessoas que são muito melhores Aham, que eu. Apesar de eu ser um comunicador na internet, eu acho que a parte política não é um lado forte meu. Então eu prefiro que outras pessoas trans que têm essa expertise trabalhem nesse lugar e eu aham, exponha, eu exalte, eu divulgue, para a gente fazer da melhor forma, né? Para mim, a administração é isso. aham. Comunico, eu repasso, chamo as Sim. pessoas, eu vou nos atos, participo da melhor forma que eu posso. Mas como eu não tenho conhecimento técnico do assunto, prefiro não eu mesmo criar alguma coisa. Eu tento fazer em outros lugares, assim, de tentar Aham, ajudar monetariamente pessoas que eu vejo que estão em situação de vulneráveis. Eu ajudo as casas, né? Casa Neon, a Casa Florescer, outras casas que tem em São Paulo, Bahia, diversos lugares do Brasil.
que fazem trabalhos maravilhosos de acolher pessoas trans, travestis em situação de vulnerabilidade. Dou quando eu posso, sempre que eu posso. Então é nesse lugar aí que eu tento fazer minha parte. E, obviamente, do meu lado, assim, na corporação que eu tento trazer pessoas trans para perto, sempre que eu estou indicando. Direto vem empresas falar comigo, meu, tem pessoas que você pode indicar para essa vaga e tal. Tem, inclusive, iniciativas como a Transempregos, que faz o intermédio entre pessoas trans e empresas, que, inclusive, é um sucesso. Aham. Acho que eles empregaram 500 pessoas, se eu não me engano, ano passado. Fazem um trabalho maravilhoso. Então, tento fazer minha parte em outras frentes. Não necessariamente você vai começar o seu grupo, por exemplo, ou eu não sei nem as Uhum. palavras específicas para usar, porque eu sou bem leiga na área, mas você já traz essa informação, você traz esses números, você traz a- de importante o que está acontecendo, o que que o outro também poderia fazer, né? Como você diz, você faz o papel de comunicar, você comunica muito bem, você tem uma forma de expor, eu sempre falo expor, mas é compartilhar a sua vida de uma forma muito positiva, de uma forma muito inspiradora, que eu acho que é o que também falta para as pessoas em geral na internet, por exemplo. Às vezes eu não consigo me expor, mas eu preciso de alguém que consiga expor para eu conseguir me sentir mais positiva, de eu ver, de eu conseguir me enxergar no outro e perceber que eu não estou sozinha nessa, que Sim. eu tenho um apoio, que eu tenho um suporte e que às vezes é tão bom a gente ver, perceber na internet que você tem o suporte de uma pessoa que você não conhece. Às vezes a pessoa que é da sua família não te dá um suporte que você gostaria, mas sempre tem alguém ali para te ajudar. É tão Sim. bom você ter a esperança, né, de ver que existem almas boas que querem te ver melhor, que querem te ver no seu lugar, tipo, querem que você sinta do jeito que você deve se sentir, que é amado, que é respeitado, quer ser feliz, sabe? Eu acho isso super importante. O trabalho que você Legal. faz é muito, muito importante. Poxa, Duda, obrigado. É porque eu acho que isso que você falou mano, pra mim é o ponto. Acho que as pessoas trans às vezes trazem estatísticas ruins, porque tem muitas estatísticas ruins, sim, mas eu acho que a gente tem que começar pro outro lado, olhar pro outro lado. Tem coisas muito legais. Nós, na verdade, somos tão bons quanto qualquer outra pessoa. Nós temos muita chance, podemos ser muito felizes, a vida pode ser muito boa. A gente tem que olhar para o lugar legal também, de, poxa, olha quantas pessoas tiveram empregos ano passado, quantas pessoas saíram da prostituição e entraram em empregos, né, formais ali no ano passado, quantas pessoas conseguiram ocupar espaços de liderança ou espaços de estar bem de vida, sabe? Só ser rico mesmo e estar Sim, desfrutando da vida. Então, meu, tem que trazer essa possibilidade também. Tem que trazer a parte legal, tem que trazer a parte ruim, mas a parte legal tem que ser muito presente, porque senão, que esperança que você dá para essa pessoa? Você só vai ficar brigando o tempo inteiro com a vida? Pra gente é. não tem nada. Ah, as pessoas trans são invisibilizadas. Ah, as pessoas isso não é necessariamente mentira, mas porra, vamos tentar olhar para outro lado também, porque senão a gente vai viver miserável a vida inteira e de infeliz. Exato. E aí Tipo, a é mesma essa coisa sensação no, que no a gente quer Brasil, né? trazer. De ligar a televisão. É, É claro que existe, a gente precisa coisa ruim. tá, exato, tipo, aberto a entender que o mundo é um lugar ruim. Existem pessoas péssimas, mas também existem Uhum, pessoas maravilhosas. Agora, se eu sim. ficar vendo, tipo, Jornal Nacional o dia todo, ficar na televisão vendo discurso de ódio o Da tempo inteiro, Atena. é assim que eu vou me sentir. Da Atena o dia inteiro. É assim que eu vou me sentir. É, Gente, tipo, às vezes quando eu tô no Brasil, eu vejo a minha mãe, tipo, mano, no jornal o dia todo, vendo coisa. Desliga um pouco isso, vai ver uma coisa legal, sai dessa, pelo amor de Deus. Porque senão é, você não faz nada, você não vai fazer exato, nada da sua vida se você só pensar que existe coisa e pessoas ruins, sabe? Eu exatamente. queria perguntar pra você se eu pudesse, eu ficava aqui conversando com você por horas, porque tem tantas questões que eu acho que são tão importantes a gente falar e trazer também, como por exemplo, isso eu fico para uma outra conversa, mas eu fiquei pensando aqui, conforme a gente vai falando, a gente vai pensando no que a gente pode discutir. É, por exemplo, como que é fazer a transição no Brasil, se é fácil fazer pelo SUS ou não, se Ah, existe essa possibilidade ou não, se é muito caro. Tem uma forma mais fácil, mais barata de você conseguir terapia, mas você precisa de informação, então tem muita coisa que a gente pode conversar. Mas eu queria sim. saber qual que é, tipo, a mensagem que você daria para as pessoas trans que estão passando por desafios nos seus relacionamentos pessoais, nas suas famílias, na sua jornada pessoal. Qual que é a mensagem que você deixa? Tenha calma. Tenha calma, porque no final fica tudo bem. Acho que essa é a principal mensagem. Olha pra você. Não olha para a sociedade, como as pessoas vão te olhar, como sua namorada ou seu namorado vai te olhar, como sua mãe vai te olhar. Tenta pensar em você numa ilha deserta. Quem que você seria numa ilha deserta?
Qual é o seu maior desejo? Como que você se enxerga? Quem é você? Primeiro foca em você, depois você olha para as outras esferas, porque pode ter certeza absoluta que a sua relação com o mundo vai ficar muito mais fácil depois que você entender que seu primeiro mundo tem que ser só você. É você primeiro, só você e você. Depois as coisas melhoram. Vai por mim, confia no fato de que você tem que ser sua primeira prioridade. O resto fica para depois. Então fica calmo, busca redes de apoio seguras que te apoiem, que te exaltem e que celebrem quem você é e que queiram que você se encontre. Procure uma ajuda profissional, porque é muito importante. Tem gente que não consegue chegar nesse lugar sozinho. Eu falo por experiência própria, eu não consegui. E eu acho que por mais que eu tivesse até tentado, tem coisas que você não consegue enxergar de uma forma que uma pessoa profissional consegue. Sim. Então, busque esse apoio. E, cara, foca no melhor, foca no bom, sabe? Você vai ficar muito bem. Independente do que aconteça, independente de onde você chegue, mas, meu, confia de que vai ficar tudo bem. Você tem que sair do outro lado pensando que as coisas vão ficar legais, que sua vida vai ficar boa e que você vai gostar muito de estar entre as pessoas porque as coisas vão melhorar, sabe? No final das contas, a vida é muito linda. Tem muita coisa legal que vai para conhecer. Direciona a sua energia para isso, pro positivo, o que tá de bom, o que tá funcionando. E vai trabalhando no fundo o que não tá legal. Mas foca sempre no positivo. Acho que é isso. Ai, meu Deus, me fez emocionar, até que eu tô quase chorando aqui. Na verdade, eu me emocionei bastante durante Nossa. essa conversa inteira, mas, sério, eu amei. Muito obrigada. Muito obrigada por ser tão aberto, compartilhar tantas coisas maravilhosas, positivas, uma energia tão boa, uma energia tão positiva, que, assim, dá vontade de conversar com você Ai, sempre, sabe? Eu vou deixar as suas redes sociais aqui. Eu quero muito que as pessoas deem uma olhada, te sigam. E assim, assistam os seus vídeos que são maravilhosos e toda a energia que você passa aqui, você passa nas suas redes sociais e eu amei. Muito obrigada mesmo por Duda, compartilhar tudo isso. obrigado, obrigado. Obrigado, de coração. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. É sempre prazeroso para mim falar sobre esse tema. E, meu, se você precisar de qualquer coisa, conta comigo, galera. Também manda mensagem. Eu tento responder todo mundo que me manda, especialmente sobre esse tema, especialmente quando a pessoa não está muito legal. Então, manda lá, a gente vai bater um papo. E, cara, conta comigo.